É muito comum na nossa vida, começando o início de cada ano, a gente ter várias expectativas, né, para esse ano. Nós costumamos ter as nossas expectativas antigas sendo renovadas e as nossas novas expectativas, os nossos sonhos brotando. No entanto, esse ano foi um ano muito especial para nós todos, amém? Vocês concordam? Esse ano nós fomos surpreendidos por uma proposta apresentada pelos nossos líderes aqui da igreja para viver um 2022 com tudo novo no Senhor. Você deve estar falando, nossa, mas de novo, né? Nós vamos de novo falar de tudo novo, sim. Nós vamos falar de tudo novo até isso descer verdadeiramente no nosso coração. Eu não sei você, mas eu decidi, a Renata, a minha família, decidiu experimentar. E nós estamos dispostos a viver esse tudo novo do Senhor. Então é nessa expectativa do tudo novo que eu queria dividir essa palavra com vocês, mas eu queria que nós fechássemos nossos olhos um minutinho agora e orássemos. Para que Deus fale ao nosso coração nessa noite, amém? Senhor Deus, nessa noite nós entregamos as nossas vidas a Ti, todo o nosso entendimento, todas as nossas aflições. Que o Senhor possa conduzir essa noite de acordo com a Sua vontade. Que o Seu Espírito Santo invada os nossos corações e ministre a nossa vida, o que o Senhor deseja falar conosco, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, porque queremos viver algo novo do Senhor. Obrigada por mais uma noite que temos a disponibilidade de estar na Sua presença. Amém. Então, nessa proposta de mais de Deus, de viver o tudo novo de Deus, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o livro de Neemias. Neemias é o personagem aqui que a gente fala, né, do livro, e ele é o principal personagem aqui do livro todo, ele que escreveu o livro. Ele foi um homem comum, Neemias era um homem comum, mas foi escolhido por Deus para uma grande obra e principalmente para uma grande missão. A gente já ouviu falar um pouquinho, mas eu vou fazer um resuminho aí, um pouquinho da história de Neemias, né? Mas nós podemos observar na história que toda vez que Deus desejou realizar uma grande obra, Ele buscou homens que traziam em si algumas características fundamentais. E essa foi a proposta dessa palavra que eu queria dividir com vocês. Na proposta é um homem simples, que na sua simplicidade, de tudo que ele era, ele consegue viver o extraordinário de Deus. E nós podemos ser assim, amém? Nós podemos, como homens e mulheres simples no Senhor, viver o extraordinário de Deus. Você crê nisso? Você crê que você pode ser escolhido para viver o sobrenatural de Deus? Neemias, na verdade, era um contemporâneo do sacerdote Esdras. Ele era um homem comum, ele servia como copeiro do rei Artaxerxes, nascido no tempo em que o povo judeu vivia em cativeiro na Babilônia. Naqueles dias, estava assolado, os muros derrubados, Jerusalém estava com as portas da cidade queimadas, estava destruída. O povo que havia permanecido em Jerusalém, o povo que ainda morava em Jerusalém, estava em miséria e desprezo, e não tinha perspectiva nenhuma. E essas notícias chegam até os ouvidos de Neemias, e aí levam esse homem a procurar viver e a buscar alguma coisa diferente na face com o Senhor. Então nós vamos juntos conhecer o que eu denominei aqui, características práticas que Neemias usou para experimentar algo novo. Quantas vezes na nossa vida nós já tivemos muros das nossas histórias, das nossas casas, das nossas vidas derrubados? Sonhos que ficaram para trás porque já não tinham mais sustentação, porque a gente não conseguia mais sustentá-los. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A primeira característica que eu vou ressaltar aqui é a que está no capítulo 1 de Neemias, quebrantamento, oração e jejum. No capítulo 1, Neemias, na sua própria narrativa, recebe a notícia sobre a real situação dos judeus que estavam vivendo em Jerusalém. E a situação que estava a cidade, como que estava tudo destruído por lá. Seus irmãos estavam vivendo em grande miséria e desprezo, e a cidade estava assolada com os muros destruídos. No capítulo 1, versículo 4 diz: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei. Por alguns dias estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. 2 anos que nós temos passado aí no meio de pandemia de novo,
Pandemia de novo. E agora nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos com cidades sendo novamente devastadas por enchentes. E eu acho que é impossível não colocar o nosso coração diante dessas situações com muito pesar, né? Nós olhamos para tudo isso, tantas pessoas que perderam pessoas no meio de conhecidos, familiares, no meio desse caminho, e a nossa vida tem sido atribulada com esse monte de situações, e nós temos que viver esses momentos, tantas lutas, tantas diversidades, e nós passamos esses últimos 2 anos clamando, orando e acreditando que Deus pode fazer algo diferente. Nós temos vivido situações que nós pensamos que jamais viveríamos. Ontem a Manu me perguntou sobre essa situação da guerra, e eu tinha assistido um vídeo da Ana Paula Valadão, e eu pus para ela assistir, e aí ela falou assim para mim, a Ana Paula Valadão fala um texto lá, que tinham questionado ela sobre o fim do mundo, e ela fala, não, o fim do mundo ainda não chegou, né? Em Mateus diz que existiriam guerras, e ela começou a explicar, eu achei que era um entendimento fácil para a Manu entender, e aí ela cita que em Mateus ainda fala que só quando o evangelho fosse pregado a toda criatura que Jesus voltaria. E ela olhou para mim e falou assim, nossa mãe, mas vai demorar tanto? A ansiedade dela de ver o Senhor voltar é diferente do desespero que nós adultos temos com as consequências de tudo, não é mesmo? A pureza de uma criança, de entender, é diferente do que a gente carrega, do que a gente transmite, né? Então eu transmiti para ela assim, nossa, não filha, eu queria dizer para ela, não, o mundo ainda não vai acabar, porque tem essa história aqui, ó, ainda tem isso aqui para acontecer. Nossa mãe, mas ainda vai demorar tanto, né? E é assim que a gente divide a nossa maturidade com a ingenuidade de uma criança. Nós temos visto pessoas perdidas no meio das suas próprias dores, nós temos visto pessoas perdidas, perdendo pessoas queridas, perdidas com medo do desemprego, pessoas amedrontadas com enfermidade, pessoas que até hoje não conseguiram sair de casa de medo da Covid, de medo das consequências, famílias se desfazendo, se separando, mesmo convivendo no mesmo ambiente, mesmo convivendo dentro das suas casas, porque o home office não foi bom para todo mundo. Conviver o dia inteiro não foi bom para todo mundo. Dividir as angústias ali do trabalho e da família, e do trabalho e da família no mesmo ambiente, não foi bom para todo mundo. Então tem casamentos se desfazendo porque o convívio ficou muito pertinho. E aí começou a enxergar coisas que acham que não suportam mais. E a gente vai vendo as pessoas perdendo no meio do caminho, perdidas, sem saber a direção. Um cansaço, a gente sente um cansaço nas pessoas, um cansaço, um desânimo, aquele cansaço assim, ó, eu corro, e eu não sei onde eu vou chegar. Eu estou correndo tanto, mas eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu estou correndo tanto porque eu não sei como que a vida vai ser, se eu vou ter trabalho amanhã, como que eu vou viver amanhã, e eu estou correndo, e eu estou correndo, e eu estou correndo. Neemias vem nos mostrar que apesar da dor, aquele homem estava vendo o povo dele sofrer, a cidade estava toda em ruínas, eles estavam desprezados. E mesmo assim, no meio daquela dor, Neemias, apesar da dor e das lágrimas, mostra que a fé em Deus pode tudo. Nesse Deus, esse Deus que nos faz acreditar em dias melhores. Esse Deus que nos faz acreditar, que nos faz levantar todos os dias de manhã e olhar para os nossos filhos e acreditar, ainda há esperança para eu viver o algo novo do Senhor, porque eu ainda tenho os meus filhos, porque eu ainda tenho uma geração para influenciar, porque eu ainda tenho muito a viver. Nos leva a crer que podemos superar, porque somos guiados por Deus. Naquele momento, Neemias chora diante do Senhor. Neemias nos mostra que na presença de Deus, nós vivendo os planos de Deus para as nossas vidas, a missão que Ele tem para nós podemos ser pessoas comuns, vivendo o extraordinário ou experimentando o extraordinário que Deus tem para nos dar, amém? Naqueles dias, um homem comum foi conduzido por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. O exemplo de Neemias
Tenho convicção que Deus pode usar e te usar a minha vida, usar você para restaurar várias situações que a gente tem vivido na nossa vida e que tem perto de nós. Nós podemos ser instrumentos de restauração. Nós vimos esse vídeo aqui da Casa de Paz. Quantas pessoas estão dentro das casas desesperadas por uma palavra do Senhor? Não falta comida, não falta o alimento, não falta o de beber, mas falta essa esperança que eu tenho e que você tem. Essa esperança de trazer algo novo para alguém, de que tudo pode ser recomeçado, de que onde não tem emprego pode ser gerado um novo emprego, de que onde não tem vida pode ser gerado vida, de que o Senhor pode curar até os doentes. As pessoas precisam crer nesse Deus que eu creio que você crê. Mas para isso, nós precisamos querer viver o que o Senhor tem para nós. A primeira atitude, depois de identificar o que tem nos abatido, como Neemias fez, é entregar tudo ao Senhor. Como? Orando, jejuando, clamando a Deus por algo novo. Que nos permita sonhar novamente, que possa trazer novos objetivos para a nossa vida. O emprego não deu certo? Deus vai levantar um novo. A estrutura não está legal? Deus vai mudar, Deus vai restaurar. Deus vai construir muros novos, Deus vai modificar, Deus vai levantar pessoas que vão te apoiar. É nisso que nós temos que crer. E é isso que Neemias nos ensina. Que apesar da dor, apesar da angústia, apesar da dificuldade, apesar da falta de esperança de subir um muro de uma cidade inteira, o Senhor estava com ele. E se o Senhor está com ele, tudo ele pode. Se o Senhor está comigo, eu posso. Eu posso crer, eu posso ter esperança em algo novo. A segunda característica que eu queria dividir com vocês é coragem. Lá no texto, no capítulo 2, do versículo de 1 a 3, diz assim: Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína, e as portas foram destruídas pelo fogo. Neemias teve coragem de assumir os desafios e tomar decisões difíceis para conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Gente, Neemias era um copeiro. Apesar de ser um homem comum, Neemias tinha uma direção, ele tinha uma certeza. Ele sabia o que Deus queria. E ele teve coragem para seguir com o propósito que Deus tinha para ele. Neemias teve coragem de sair do conforto do palácio. Ele vivia ali como copeiro do rei. Ele tinha um quarto, ele tinha onde se banhar, ele tinha onde dormir. E ele saiu para uma obra onde ele não sabia o que ele ia encontrar. Ninguém foi lá, tirou foto e mandou para ele do celular, dizendo como que ele ia encontrar as ruínas da cidade. Ele não sabia o que ele ia encontrar lá, ele só sabia que estava tudo devastado. Para assumir uma responsabilidade de construir os muros e enfrentar, ele tinha que crer muito naquilo que Deus queria para ele, concorda? Todas as circunstâncias adversas ele tinha opositores naquele lugar e principalmente pessoas que se opunham à reconstrução daquele lugar. Um copeiro serve ao rei igual um garçom, né? A gente já assistiu em filmes antigos e a gente sabe como que é. Eles servem ao rei, eles servem a comida, eles servem a bebida, eles não têm intimidade nenhuma com o rei, né? Naquele momento, um copeiro se prontifica a ter habilidades de um engenheiro, posso dizer, um pedreiro? Porque construir muro, eu acho que é pedreiro, é engenheiro que tem essa habilidade. O que um copeiro sabe disso? Você sabe construir? Você sabe subir um muro lá? Será que se você subir 3 quadradinhos, a gente bater o pé e ele cai? Né? É assim na minha casa. Se eu vou tentar pintar uma parede, ela fica toda manchada. Então, não dá muito certo. Neemias foi um copeiro com a coragem de assumir uma responsabilidade muito maior do que a sua própria habilidade. As nossas habilidades muitas vezes não são aquelas que Deus quer usar. Essa habilidade que você acha que está em você nem sempre é o que Deus quer usar. Ele pode colocar em você, no seu coração, e usar algo novo em você. E te dar habilidades para transformar situações que você pode não acreditar que foi que Deus usou você para fazer. Amém? Com certeza, muitos, se não a maioria de nós, teríamos medo, receio. Você teria medo? Você sairia lá do palácio, de todo o seu conforto do palácio,
para reconstruir as muralhas de uma cidade que você não sabe nem o que tinha? Eu não sei se eu iria. Sou meio medrosa. Principalmente quando levamos em conta que Neemias não tinha nenhuma experiência em construção. Precisamos aprender que Deus tudo pode fazer, mas sempre Ele vai escolher homens e mulheres para realizar o seu propósito. Você pode ser esse homem e essa mulher que Deus quer levantar para resolver. Deus pode ter um propósito tão grande na sua vida e você está aí achando que é para o outro, achando que não é com você. Para essa coragem, Neemias precisou primeiramente acreditar. A fé é algo imprescindível para nós vivermos no novo de Deus. Se você não tem fé para acreditar que Deus pode mudar a sua história, se você não tem fé para acreditar que Deus pode reconstruir algo que você perdeu, ou que pode te dar um novo direcionamento para a sua vida, dificilmente você vai conseguir alcançar alguma coisa. Porque a fé é o que nos move. A fé é o que nos faz acreditar verdadeiramente no novo de Deus. Neemias acreditou no potencial que Deus lhe deu. Acreditava principalmente na missão que ele tinha. Acreditar no seu potencial não é acreditar no que você acha que você é bom, né? Nós temos uma tendência a achar que sou bom nisso, sou bom naquilo. Não. Acreditar no potencial que vem de Deus é acreditar naquilo que Ele colocou dentro de você. E Ele vai te direcionar. Para isso, você tem que estar ligado ao que Deus quer para você. Não adianta tentar viver o novo da Renata. O novo da Renata nem sempre é legal. Nós vamos viver o novo de Deus, amém? Nós vamos sonhar os sonhos de Deus. Nós vamos viver o nosso potencial de acordo com a vontade de Deus, amém? Que a minha vontade se apague, que a minha vontade não exista mais e eu quero viver o que Deus sonhou para mim. Acreditar no que Deus colocou em você. Deus nos presenteou quando Ele nos criou, né? Nós temos aí dentro do nosso ser habilidades, dons e talentos que foram graciosamente dados por Deus. Você tem uma habilidade dentro de você extremamente que Deus quer usar muito e você ainda não conseguiu colocar para fora, mas Deus quer te usar nesse tempo, amém? Foi assim com Abraão. Deus colocou Abraão para gerar uma grande nação. Com Moisés foi responsável em resgatar o povo do Egito e levá-los até a terra prometida. Foi assim com Josué, que foi sucessor de Moisés. Com Davi, o menos provável dos irmãos, se tornou um grande rei. Foi assim com os apóstolos, homens comuns, corajosos, que tiveram em comum ouvir a vontade de Deus. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para você? Neemias acreditava no potencial que Deus tinha lhe dado. Ele acreditava principalmente na sua missão. Acreditar no seu potencial aqui não é a proposta para você apostar em você, como fator diferencial na sua missão, mas efetivamente acreditar no que Deus tem te dado. Significa que você deve se ver como alguém que foi projetado por Deus. Alguém que Deus colocou nesse mundo para fazer diferença na vida de alguém. Ah, você acredita que você não pode falar para multidões? Esse irmão aí que está do seu lado, às vezes está precisando de um abraço seu. Essa semana nós tivemos um testemunho no nosso grupo ON, de um irmão que acha que o Espírito Santo não fala através da vida dele. Ele vive falando que o Espírito Santo não fala através da vida dele. Toda vez ele fala isso. Aí nós tivemos um testemunho de um outro irmãozinho que se levantou e falou assim, olha, eu vim na célula hoje, porque eu sei que o irmão saiu lá da casa dele, que é super longe, e veio. E eu pensei assim, se ele faz esse sacrifício, por que eu não vou fazer? E o Espírito Santo não está usando a vida dele? O Espírito Santo te usa nos pequenos detalhes. Ele usa para testemunhos de vida no dia a dia. Nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. A minha mudança de vida, meu caráter renovado, o meu caráter em Cristo, fala muito mais do que muitas palavras. Eu preciso ser essa voz calada do Senhor que representa um testemunho de vida. Para as pessoas acreditarem que esse Deus vivo pode fazer diferença. Para as pessoas acreditarem que esse Deus vivo, sim, pode trazer um renovo, pode trazer uma reconstrução de muros, pode me fazer viver o tudo novo do Senhor. Neemias acreditava
na direção e na capacidade que ele tinha recebido de Deus. Um copeiro, com certeza muitos diriam que só um copeiro não conseguiria jamais reconstruir as muralhas de Jerusalém. Com a convicção e a expertise de um engenheiro, a firmeza da liderança de um grande líder, tudo isso foi possível devido à coragem de assumir a responsabilidade com fé. Eu preciso acreditar em tudo que Deus tem para mim. Em Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta de nações. Nós precisamos acreditar verdadeiramente que nós somos filhos escolhidos de Deus. Eu acho que nós somos uma geração que fica esperando o elogio do outro. Que fica esperando o outro me colocar em posições onde eu acho que são posições à minha altura. Nós precisamos entender que no Evangelho do Senhor nós somos usados em todos os lugares. Que para propagar o nome do Senhor nós podemos ser usados no nosso trabalho, na fila do banco, nós podemos ser usados na academia, nós podemos ser usados em muitos lugares. Nós precisamos aprender que nós somos diferentes porque fomos escolhidos. Nós precisamos ter uma identidade em Cristo. Essa palavra identidade em Cristo tem assolado a minha vida nos últimos tempos. Porque muitas e muitas vezes eu não me acho capaz, porque eu me esqueço quem eu sou no Senhor. Eu me esqueço do potencial que Deus colocou na minha vida. E aí eu conto com a afirmação e com a opinião das outras pessoas. Eu quero a aprovação das pessoas. E quando eu estou fazendo algo para o Senhor, eu não preciso da aprovação dos homens. Quando eu estou fazendo algo para o Senhor, eu tenho que fazer com uma direção no meu coração. Amém? O Senhor busca corações abertos e convertidos para que a vontade dEle seja realizada nas nossas vidas. Deus acredita no nosso potencial. Ele nos fez para viver algo maior. O problema é que nós não acreditamos. Quando nós temos nossos filhos, quando nós sonhamos com os nossos filhos, ninguém sonha pouco para filho, né? Você sonha que ele nasça lindo primeiro, com saúde, que tenha um cabelo ótimo, que seja uma pessoa de bom caráter, e aí você vai sonhando, conforme ele vai crescendo, você vai alimentando os sonhos. Você acha que Deus faz diferente com você? Você acha que quando Deus te criou, Ele pensou em algo diferente para você? Não, com certeza não. Ele sonhou coisas lindas para você. Ele imaginou que você fosse chegar a lugares altos. Ele colocou toda a expectativa dele na sua vida, porque você é filho de Deus. Nunca se esqueça que você é filho de Deus. Nunca se esqueça que os sonhos de Deus para você são muito maiores do que os seus. Muito. Precisamos achar aonde o nosso potencial dispara, né? Isso é uma palavra muito usada no marketing de relacionamento, né? Você já ouviu falar que as pessoas passam anos da vida delas trabalhando em profissões onde elas são extremamente bem-sucedidas financeiramente e são extremamente tristes e frustradas? Vocês já ouviram falar de gente assim? Pessoas que investem tanto nas suas carreiras e não é aquilo que elas queriam, porque elas focaram simplesmente na parte financeira. De repente, elas descobrem talentos em coisas pequenas. Elas focam seus talentos em coisas pequenas e ficam extremamente felizes. É assim que é viver algo novo de Deus. Pode custar algumas mudanças para a nossa vida. Eu conheço amigas minhas publicitárias de sucesso, renomadas, que resolveram abandonar suas profissões para ser mãe e artesã. Eu conheço advogadas que decidiram fazer pedagogia. Nós precisamos insistir em encontrar um lugar que o nosso potencial dispara. Algo que nos deixa realmente felizes. E nem sempre isso tem a ver com dinheiro. E nós sempre achamos que tem a ver com dinheiro. Sempre achamos que tem a ver com profissão. E tem a ver com uma decisão de vida. Eu quero viver algo do Senhor para a minha vida. Basta acreditar que Deus tem para você, sonhar o que Deus sonhou para você. E aí a gente consegue viver essa diferença entre profissão e felicidade. A terceira característica: se prepare e tenha iniciativa. Eu vou ler aqui, Neemias, antes de se abrir com o rei, ele já sabia que precisava de algumas liberações, de algumas cartas, porque ele não ia conseguir chegar a Jerusalém ali como
um simples copeiro, atravessando tudo ali que tinha de resistência. E ele não teria chegado ao seu destino se ele não tivesse levado essas cartas que ele solicitou ao rei. Isso é a sequência aí do capítulo que a gente está lendo. Nós precisamos nos preparar para viver algo novo de Deus. A preparação é um processo que permite nós avaliarmos nós mesmos, a equipe, o perfil, o local, os suprimentos, os recursos diversos que eu tenho, a jornada que eu vou percorrer, os pontos fracos e os pontos fortes da minha caminhada e principalmente os ajustes de toda a minha rota. Toda rota tem ajustes. Toda vez que nós traçamos um caminho na nossa vida, muitas vezes nós precisamos revê-lo durante a caminhada, nós precisamos fazer ajustes. Prepare-se para viver algo novo no Senhor. Não deixe esse algo novo passar e você de novo não estava no lugar certo para receber. As etapas precisam de preparação e planejamento. Todas as dificuldades que eu já passei na minha vida, e acredito que você também, todas as dores, todas as dificuldades, todas as decepções que você passou, te deram ferramentas para enfrentar novas situações. Você concorda comigo? Você concorda que nada que a gente vive na nossa vida, nenhuma decepção que a gente vive na nossa vida, nos deixa despreparado. Sempre nos prepara para não acontecer novamente. Pelo menos deveria ser assim. Então, as dificuldades nos preparam. A preparação nos aperfeiçoa. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Se eu vou estudar para quê? Eu vou estudar porque eu quero me formar. Eu vou ler a Bíblia por quê? Eu vou ler a Bíblia porque eu quero aprender mais de Deus, eu quero me aproximar de Deus. Eu vou passar mais tempo com a minha família, mais tempo na minha casa, porque eu quero ter um momento diferente com a minha família, porque eu quero fazer parte dessa família. Eu sei aonde eu quero chegar, e quando eu me preparo e sei para onde eu quero chegar, eu sei a área da minha vida que eu preciso viver o melhor de Deus. Você sabe a área da sua vida que você precisa viver mais de Deus? Deus já falou no seu coração o que você precisa de algo novo nesse 2022? No texto de Neemias 2, 16, 18 diz: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fique mais nessa situação humilhante. Temos que ter iniciativa. Quando nós vamos viver algo novo de Deus, nós temos que ter iniciativa. A iniciativa fecha a porta do medo, aquele medo de viver as coisas, de não saber para onde começar. Precisamos ter a iniciativa de levantar, a iniciativa de viver o algo novo. Não deixe o medo dominar os seus projetos nem os seus sonhos. Nós temos uma tendência grande de deixar tudo para amanhã, gente. Tudo a gente deixa para resolver amanhã. O tempo vai passando e o amanhã vira o ano passado, vira 2021. E tem aquele monte de projeto que você ficou de fazer em 2021 e não fez. Um ano para se tornar passado, ele só precisa de 365 dias. Passa assim, ó. Passa muito rápido. E aí os seus sonhos, que eram sonhos de 2022, que eram projetos de 2022, ficam no passado. Com isso, quantos projetos aí você deve ter engavetado na sua vida? Eu tenho vários projetos que eu já deveria ter cumprido na minha vida, vários sonhos, várias situações que eu gostaria de ter vivido, que eu fui deixando para amanhã. Não, amanhã eu me matriculo. Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu leio a Bíblia. Não, amanhã eu começo um devocional. Não, amanhã eu vou num grupo on. E aí o amanhã virou ano passado. E aí a gente coloca isso e vive a nossa vida ali na poltrona, né? Deixo para malhar semana que vem, deixo para estudar o ano que vem, deixo para fazer aquela ligação de restauração de relacionamento. Sabe aquela pessoa que você precisa ligar? Aquela pessoa que você ama tanto e que você tem deixado lá para conversar já faz 1 ano, 2? Faz quanto tempo que você precisa ir lá no nosso grupo, lá no Grupo ON? Participar, conhecer os irmãos, né? Nós estamos esperando vocês. Nós temos aí vários grupos, estamos contando com a presença de vocês para a gente afinar a nossa comunhão, nossa amizade como irmãos. Né? Tome a iniciativa de mudar e fazer algo novo. Algo que te incomoda faz tempo e Deus está colocando aí no seu coração alguma coisa que você tem que mudar. E Deus já te falou que você precisa resolver essas pendências, não falou? Então sai dessa zona de conforto aí. A quinta e última característica que eu queria falar com vocês: não perca a identidade e não negocie seu caráter. Quando, porém, vou ler no texto Neemias 2, de 19 a 20. Quando, porém, Sambalate, o horonita Tobias, o oficial anonita e Gesem, o árabe, souberam disso,
zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós e seus servos recomeçaremos a reconstrução. Sempre que Deus tem algo grande, vão se levantar opositores na sua vida. Sempre. Sempre vai vir aquela vozinha. Vocês já assistiram aqueles desenho animado antigo? Não, acho que a maioria aqui não assistiu, não, acho que só eu. Que tinha, não sei se era do Pateta, eu falo isso de vez em quando para o pessoal na célula, que aparecia o carinha aqui, aí tinha o sinal de trânsito aberto, aí aparecia um anjinho aqui, que falava, pode passar, não, para, fechado, né? Aí vinha o outro aqui do lado e falava, não, passa mesmo assim, não tem ninguém, e era o diabinho que ficava aqui do lado. A gente tem essas vozinhas que ficam assim na nossa cabeça, e fica dos hábitos que a gente aprendeu, das coisas que a gente vê o mundo fazer, a gente fica ali dividido, né? Sempre que Deus tem algo grande para fazer, vão ter esses opositores que vão ficar falando no seu ouvido. Não vai dar certo. Não vai não. Não vai não, porque esse projeto é muito grande para você. Não, não estuda não, mas você já trabalha a semana inteira. Gente, como que eu escuto isso? Você trabalha a semana toda, cuida da sua família, vai na igreja. Você vai estudar para quê? Não, não vai estudar não. Você não tem tempo para isso. Não, eu tenho sim. Eu tenho sim, porque Deus quer isso para mim. É um alvo, é um projeto meu com Deus. Eu estou falando da Renata, você tem o seu aí. E a gente vai deixando esses projetos irem para trás, porque a gente vai ficando ouvindo essas vozinhas que ficam o tempo todo falando na nossa cabeça. Então, acredite, se prepara, tenha iniciativa, mas não corrompa o seu caráter. Deus pode fazer grandes coisas através de você, e Ele deseja fazer. Mas quando chegar lá, não se corrompa e não negocie os seus princípios. Caráter é a base do cristão. Na verdade, caráter deveria ser a base do ser humano, independente da religião que ele defenda. Sem caráter, nós não vamos receber o algo novo do Senhor. Ninguém confia em alguém sem caráter. Nós podemos até enganar pessoas a princípio, mas se o meu caráter não for um caráter reto diante do Senhor, uma hora isso vai aparecer. Pessoas sem caráter são pessoas que ficam no meio do caminho. Pessoas sem caráter são pessoas que perdem a credibilidade dos outros. Você quer ser uma influência para os seus filhos? Você quer ser uma influência no seu local de trabalho? Você quer ser uma influência para a sua família? Tenha caráter. Esse é o primeiro princípio. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter uma profissão bem-sucedida, mas se você tem caráter, você é uma pessoa confiável. E nós precisamos aprender que caráter não se negocia. Não se negocia na eleição, não se negocia no trabalho, não se negocia, você precisa firmar os seus passos naquilo que realmente Deus deseja para você.